Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de programação para sistemas embarcados. Nessa aula de hoje, nós vamos ver uma atividade com multímetro. Então, a gente vai estar utilizando um simulador, onde a gente vai conseguir mexer com o multímetro para poder entender um pouquinho melhor como que ele funciona. O simulador que a gente vai utilizar, ele está disponível nessa página aqui da internet, tá? É um simulador gratuito, desenvolvido pela Universidade do Colorado, de forma a facilitar, né? Eles, na verdade, têm vários simuladores lá, e esse simulador de circuitos DC, em corrente contínua, ele foi desenvolvido para que possa facilitar a vida de estudantes e de professores para poder entender um pouquinho melhor como que funcionam os circuitos em corrente alternada. Então, a gente vai iniciar esse nosso simulador aqui. Para isso, a gente vai estar abrindo uma página da internet. Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente vai fazer. Bem, então aqui a gente vai estar acessando a página. A página que a gente vai acessar, ela é a página da Universidade do Colorado. A gente pode estar copiando aquele link diretamente, ou a gente pode estar abrindo a página direto da Universidade do Colorado para poder estar procurando lá o simulador. Então, vou mostrar aqui para vocês. A gente, então, vai digitar phet.colorado.edu. Aí, ele vai estar acessando para a gente a página da Universidade do Colorado, a parte de simulações, tá? O site aqui, ele tá em inglês, mas a gente vai começar a entrar e a gente vai fazer a mudança dele para português, tá? Então, a gente vai vir aqui em Simulations e a gente vai procurar as de física. Então, vejam que aqui tem várias outras simulações, tá? Então, a gente vai vir aqui na de física. E aqui nas simulações de física, a gente vai descer um pouquinho. Aqui nas opções laterais, ele tem uma opção para ajustar a parte de localização, né? Que no caso a gente vai mudar para português do Brasil, para a gente poder achar as simulações que estão em português, né? E aqui, então, agora todas essas simulações, elas estão em português. Existem várias simulações da parte de circuitos. Então, essas duas aqui de cima, elas são simulações de circuitos, só que são circuitos em corrente alternada. A que a gente quer utilizar agora é circuito em corrente contínua. Então, a gente vai descer mais um pouquinho. E aqui, ó, a gente encontra as simulações de o circuito em corrente contínua. A gente vai abrir essa simulação aqui, tá? Onde está escrito que é o kit para montar circuito DC. Então, a gente acessa essa simulação. Ele vai abrir para a gente essa página e é só a gente clicar aqui no play. Caso seja necessário baixar algum programa para poder rodar isso daqui, ele vai indicar qual que é o programa para baixar, é só fazer o download para poder rodar, tá? E aí ele abre essas duas possibilidades, né? O kit para montar o circuito DC Intro ou Lab. A gente vai no Lab, que é a parte do laboratório. Bem, e agora a gente vai entender um pouquinho como que funciona esse simulador aqui. Ele é um simulador muito legal pelo fato dele mostrar os desenhos de circuitos como se fossem desenhos mesmo, como se fossem os componentes mesmo. Não somente como aquelas figuras, né, aqueles diagramas de circuitos que a gente conhece. Então, acaba sendo mais fácil para a gente assimilar no começo, tá? Aqui na lateral esquerda, a gente tem vários componentes, tá? O primeiro aqui é fio, a gente tem bateria, a gente tem lâmpada, resistor, interruptor. E a gente pode descer, que ele vai mudar aqui esses três pontinhos, tá? E vai mostrar outros componentes. Então, o fio, ele sempre vai aparecer em cima e os outros componentes vão mudando, ó. Fusível, bateria, um outro tipo de lâmpada mais resistiva, né? Um resistor. Aí a gente tem o dinheiro de papel, clipe, moeda, borracha, temos também mão, cão e temos um lápis, tá? Para a gente poder utilizar para fazer o circuito. Aqui embaixo ele tem duas opções. Essa opção aqui, que é a que está selecionada, mostra esses desenhos que seriam os desenhos representativos do material real. Se a gente mudar aqui para o lado, ele vai mostrar como simbologia de circuitos mesmo. Então, também é legal para a gente começar a entender as simbologias de circuitos elétricos. Então, por exemplo, um resistor, a simbologia dele é essa daqui. Pode ser também um quadradinho, tá? E muitas vezes a gente vai encontrar os circuitos como sendo um retângulo ali também no lugar desse fiozinho assim. Se a gente descer, a gente vai ver que vários outros componentes estão sendo mostrados como
se fossem também resistores, tá? Com símbolos de resistores. Porque os materiais aqui, eles não existem símbolos reais, né, para ele lá ali no circuito. Então, uma moeda, não existe um desenho para moeda. Mas a moeda, ela tem uma certa resistividade e aí ela também vai representar uma certa resistência no circuito e por isso que ela é desenhado como um componente tipo um resistor. Borracha, clipe, dinheiro de papel, tudo isso está sendo mostrado como se fosse uma resistência ali, tá? E aí aqui a gente tem outros também componentes, que no caso é o fio, que ele mostra só uma linha reta. A gente tem o fusível, que é esse quadrado aqui, esse retângulo com o fio passando no meio, tá? O resistor, quando é esse tipo de desenho, ele não tem o fiozinho passando no meio, é só um lado e o outro e o retângulo vazio dentro. Aí ele representa também um resistor. A gente tem a bateria aqui, a lâmpada, então a gente tem alguns também desenhos representativos que facilitam pra gente depois entender. Interruptor, tá? Mas a gente vai estar trabalhando aqui com esse tipo de desenho aqui mesmo. Aqui mais pra baixo, vou fechar aqui a webcam, a gente tem para minimizar ou maximizar o circuito, tá? Então a gente pode diminuir ou aumentar a visualização quando a gente colocar os componentes aqui também. Um pouquinho mais para o lado, a gente tem a opção de mudar, né? Voltar para a página inicial e mudar para a parte de introdução, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha como ele funciona. E aqui na parte da direita, a gente tem algumas opções. Primeiro é ver corrente elétrica, e aí ele mostra os elétrons ou o convencional, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com os elétrons nesse momento. A gente vai estar olhando os elétrons passando pelo material. Mas a gente poderia estar vendo também o convencional, o sentido convencional da corrente elétrica, tá? Que aí é como se ele estivesse mostrando uma carga positiva, né? Andando pelo material. Porque a gente já sabe que não é o real, né? O real são os elétrons mesmo. A gente tem a opção de etiquetas, que mostra as etiquetas dos nossos componentes, e a gente tem a opção de valores, mas a gente vai deixar sem essa opção assinalada, a gente vai deixar sem valores, tá? E aqui a gente tem alguns dispositivos, né, que fazem parte do multímetro. No caso, a gente tem o voltímetro e o amperímetro. Então, vou pegar esse primeiro voltímetro aqui, ó, pra gente ver. Ele tem já a ponta negativa e a ponta positiva, e ele já mede a tensão automática, a gente não tem que fazer nenhuma seleção nele, tá? É só a gente colocar lá no material que a gente vai estar medindo. Para tirar ele da tela, é só puxar ele e jogar ele lá de volta, que ele volta lá, tá? O amperímetro a gente tem dois tipos. A gente tem esse amperímetro aqui, que é aquele amperímetro alicate, que facilita a nossa medida porque a gente não tem que ficar abrindo o circuito. E a gente tem um amperímetro convencional, onde a gente vai ter que ligar um lado e o outro lado do circuito. Olha que legal, esse amperímetro aqui convencional, ele já vem de uma forma que faz com que a gente obrigatoriamente ligue no circuito de forma em série, né? A menos que a gente queira colocar um fio aqui que não vai fazer sentido. Então, ele é diferente do voltímetro, ó. O voltímetro vem com as pontas de prova, o nosso amperímetro, ele não vem, porque aí a gente liga aqui direto ele no circuito, tá? Para evitar que a gente cometa erros. E para voltar eles para lá, tudo a gente puxar e soltar ali de novo, tá? Aqui, se a gente clicar nesse maisinho aqui, a gente tem o avançado, que é a parte de mudança da resistividade do fio, que a gente vai manter em 0 aqui por enquanto, tá? E a gente tem também a resistência da bateria, que a gente também vai manter em 0. O que significa isso? E aqui adicionar lâmpadas reais, tá? Para a gente poder utilizar uma lâmpada que seja real. O que significa essa parte aqui, né? A gente vai começar trabalhando com um circuito como se ele fosse ideal, perfeito. Um circuito perfeito, os fios de ligação não têm resistência nem resistividade nenhuma, tá? Resistividade deles é 0, então eles não atrapalham no nosso circuito. O nosso circuito ele vai ficar com valores todos ideais. Só que quando a gente mede de verdade, a gente vê que tem sim influência. E aí a gente pode adicionar essa influência aqui. A mesma coisa acontece para a bateria, tá? Qualquer fonte geradora, ela tem uma certa resistência também, que a gente pode estar adicionando ela aqui, certo? Por hora a gente vai deixar tudo em 0, a gente não vai adicionar nada, tá? O primeiro experimento que a gente vai fazer, a gente vai então pegar o fio, então vamos subir aqui. Eu vou subir lá em cima porque a gente vai pegar o fio, a bateria e a lâmpada, tá? Então, vou pegar aqui um pedaço de fio, vou pegar essa bateria e eu vou pegar essa lâmpada aqui. E agora, a gente vai fazer uma medida de tensão e de corrente nelas,
tá? Então, eu vou pegar primeiro o voltímetro e vou colocar o voltímetro aqui e vou fazer medida nesses materiais que estão separados. Então, ó, eu vou colocar primeiro o voltímetro aqui no nosso fio. Então, é só a gente colocar a ponta de prova de um lado e do outro. E aí, ele mede, ó, tensão 0 volts. Então, é a mesma coisa que a gente estava vendo no real, né? A gente não tem tensão elétrica num material que não é gerador, tá? O fio não é um gerador. Agora, a gente vai colocar aqui na bateria. Então, vou soltar aqui do fio e vou colocar na bateria. Então, ó, ele mede lá 9 volts. Então, essa é uma bateria de 9 volts, tá? A gente tá vendo um valor porque agora é um material gerador, né? Então, o gerador a gente vê a tensão elétrica, mesmo ele não estando ligado num circuito. E, por último, a gente vai colocar aqui na lâmpada. Então, ó, essa lâmpada de bulbo, ela funciona com um terminal no bulbo e o outro terminal é aqui na pontinha dela. Então, a gente vai colocar aqui um como se fosse no bulbo e o outro na pontinha dela, e 0 volts também. A gente está falando de um material que não é gerador. Uma lâmpada desse tipo aqui, uma lâmpada comum, daquelas lâmpadas, né, é só um fiozinho aqui, tá? Que a partir da passagem de corrente elétrica faz com que ele emita tanto calor, né, quanto luminosidade, tá? Luz. Então, por isso que ela acende. E por isso que essas lâmpadas antigas, elas também ficavam muito quentes, né? Porque ela aquece, para que ele possa incandescer, né, emitir luz, ele precisa estar muito aquecido lá. E então, isso também faz com que ele aqueça a lâmpada, tá? Então, agora que a gente mediu a tensão, a gente vai pegar o nosso amperímetro e vai medir a corrente elétrica. Eu vou utilizar o amperímetro alicate. Vocês podem fazer o teste também com outro amperímetro, só que para usar ele a gente vai precisar ligar com os fiozinhos aqui nos componentes. Então, eu vou começar medindo aqui, ó, a corrente elétrica no fio. Então, 0, não tem corrente elétrica ali passando. A corrente elétrica na lâmpada, não tem corrente elétrica, porque ela não está sendo aplicada, na lâmpada não, desculpa, na bateria. Ela não está sendo aplicada em nenhum local. E a corrente elétrica na lâmpada também é 0, tá? Ela também não está sendo aplicada em nada, então ela também vai ser de valor 0. Agora que a gente fez essas medidas separadas, a gente vai fazer a ligação desses componentes, tá? Então, eu vou colocar aqui a nossa bateria, eu vou ligar um fio de um lado, vou colocar a lâmpada aqui para baixo, ó. A lâmpada, a gente pode girar ela fazendo assim, ó. Segurando de um dos lados e invertendo o lado dela. Eu vou colocar um outro fio, tá? Esse fio, ele se mexe, eu poderia estar deixando ele todo torto aqui, mas eu vou deixar ele retinho para poder parecer um circuito mesmo, tá? Um circuito elétrico mesmo. Então, fazendo as ligações aqui com o fio na nossa lâmpada. E está ligado, ó. A partir do momento que a gente ligou, que a gente fechou o nosso circuito, ó, eu posso inclusive colocar um interruptor ali no meio para poder deixar o circuito aberto. Então, ó, eu solto o meu circuito aqui, deixa eu soltar. Para soltar é só a gente clicar aqui, ó, e apertar na tesourinha. Então, eu solto meu circuito está aberto, eu posso colocar um interruptor nele para a gente poder brincar com o interruptor também, ó. Então, vou girar aqui o interruptor. E, ó, ele tá aberto, né? Então, nada acontece. Eu vou fechar o nosso interruptor, ó. Agora, a gente tem uma corrente aqui passando, porque a gente fechou o circuito. Essa corrente que a gente tá vendo, tá? São os elétrons. Então, a gente tá vendo eles fugindo do lado positivo, né? E fugindo do lado negativo e indo em direção ao lado positivo. Se a gente mudar para a corrente convencional, a gente vai ver o sentido contrário, tá? Então, pela convenção, né, como eu expliquei anteriormente, quando começou a se estudar a eletricidade, não sabia que eram os elétrons as cargas que se movimentavam. Acreditava-se que eram as cargas positivas. E aí, se criou a teoria, né, que essas cargas positivas então saíam, né, do lado positivo e iam em direção ao negativo. Depois que se descobriu que na verdade eram as cargas negativas, resolveu deixar do jeito que já estava, porque as contas funcionavam, tudo funcionava. Então a gente só mudou o nome para sentido convencional da corrente elétrica. E o sentido real é o sentido realmente dos elétrons, que a gente vai continuar olhando agora. Bem, olhando esse circuito aqui agora, a gente vai então pegar um voltímetro aqui
e vai medir a tensão elétrica nesse nosso circuito e vai gravar esse númerozinho que a gente vai pegar aqui, tá? A gente vai anotar ele para poder ter esse número salvo, para a gente poder utilizar ele futuramente. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso voltímetro e a gente vai ligar ele de um lado e do outro lado da nossa lâmpada, tá? Então, eu vou pegar ele aqui, ó, que nem a gente fez no real, né? Eu vou ligar ele de um lado e eu vou ligar ele do outro lado da nossa lâmpada. E a gente vai medir uma tensão aqui, nesse caso, de 9 volts, certo? Essa tensão que a gente está medindo de 9 volts é a tensão que ela tá caindo sobre a lâmpada. Lembra que, na verdade, aqui a gente tem um circuito que ele é ideal, né? A gente não tá falando nada de coisas reais. Ele é um circuito ideal e, idealmente, ele seria isso. Toda a tensão que está na nossa bateria tá recaindo sobre a lâmpada porque é o único componente que a gente tem aqui nesse circuito, tá? Agora, a gente vai tirar o nosso voltímetro e vamos colocar o amperímetro. Vou utilizar o amperímetro, o alicate, tá? Para a gente poder medir sem ter que abrir o nosso circuito. Então, eu vou medir aqui a corrente elétrica, ó. A corrente é de 0,9 amperes, certo? 0,9 amperes. Então, a gente salva esses dois números, 9 volts e 0,9 amperes. Para vocês darem uma olhada, ó, a corrente elétrica, essa corrente é a corrente que está saindo aqui da nossa bateria, né? Então, os elétrons, eles estão saindo aqui do lado negativo e eles estão passando por todo esse local, passando pela lâmpada e indo até o lado positivo. Então, em qualquer local que eu medir a corrente, ela vai ser igual, tá? Então, em todo momento, ó, qualquer lugar que eu medir a corrente elétrica, ela vai ser a mesma. Ela vai ser sempre 0,9 amperes, certo? Bem, agora que a gente tem esses valores, vamos então calcular o valor da resistência dessa lâmpada. Vamos determinar qual que é o valor da resistência dessa lâmpada. Então, ó, aqui está o nosso circuito e a gente mediu sobre a lâmpada, né, uma tensão de 9 volts e uma corrente elétrica de 0,9 amperes. Então, qual que vai ser a resistência dessa nossa lâmpada? Bem, a fórmula que a gente tem para poder calcular isso é aquela formulazinha da primeira lei de Ohm, né? Que é V, que é a tensão, é igual a R, que é a resistência, vezes I, que é a corrente elétrica. Então, eu tenho o valor da tensão, que são 9 volts. É igual. Eu quero saber o valor da resistência, então eu vou manter aqui como R. E eu tenho o valor da corrente, que são 0,9 amperes. Agora, eu vou passar esse 0,9 para o outro lado, porque eu quero deixar o R sozinho. Então, ele está multiplicando o nosso R, e quando ele passa para o outro lado da igualdade, a gente inverte a operação. Então, se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu vou ficar com 9 dividido por 0,9 é igual a R. Ou seja, o nosso R vai ser o 9 dividido pelo 0,9. Então, aqui com a nossa calculadora, 9 dividido por 0,9, a gente tem como resultado 10. Então, quer dizer que a resistência nessa lâmpada é igual a 10 unidade de medida ohms, tá? Então, a resistência dessa lâmpada aqui, que a gente fez lá no circuito, é de 10 ohms. E voltando aqui para o circuito, a gente pode comprovar isso, tá? Porque se a gente clicar em cima da nossa lâmpada, olha só, ela tem a possibilidade de estar mudando o valor da resistência e mostra a resistência atual, que são de 10 ohms. Então, a gente consegue mudar o valor dessa resistência. Vamos mudar agora o valor dessa resistência para um valor qualquer que esteja aqui, ó. Então, vou mudar aqui, vou deixar, ó, 53 ohms. Então, primeira coisa que a gente vai observar, no momento que eu aumentei essa minha resistência, vejam que os nossos elétrons que estavam passando aqui, saindo do lado positivo e indo até o lado negativo da nossa bateria, da nossa pilha ou bateria, né? Eles começaram a diminuir a velocidade deles, tá? Quando a gente diminui a velocidade, a gente está querendo indicar que a intensidade de corrente ela diminuiu. Então, ao aumentar a resistência elétrica, eu diminuí a intensidade da corrente elétrica. Por que isso? Porque eu deixei mais difícil
aumentei a dificuldade, né? Deixei mais difícil o caminho para que os elétrons pudessem passar. Então, quer dizer que a gente teve uma mudança aí em relação à corrente elétrica. Vamos calcular, então, essa mudança da corrente elétrica. Vamos ver o quanto que ela ficou. Então, ó, esses eram os valores que a gente tinha antes, tá? Eu vou dizer, então, que esse era o R1, certo? E o I1, que me deu aqui, então, o valor de R1 de 10 ohms. A tensão, ela não mudou, porque eu não mudei o valor da nossa bateria. Então, quer dizer que a tensão continua sendo uma tensão de 9 volts nesse segundo caso, tá? Então, a nossa tensão continua sendo de 9 volts. Só que agora, a gente mudou o nosso valor de resistência. A gente passou a resistência para 53 ohms, que é a nossa resistência nesse segundo caso. Eu vou colocar aqui como R2. Então, a gente precisa determinar agora qual que é a nossa corrente para esse caso aqui. Então, para calcular, é só utilizar a mesma fórmula, ó. V é igual a R vezes I. Então, o V é 9, o R é 53 e o I é o que a gente quer calcular. Então, agora, esse 53 que está multiplicando o I, ele vai ter que passar para o outro lado para o I ficar sozinho. Ele está multiplicando, quando ele passa para o outro lado, ele passa dividindo. Então, a gente vai ficar com 9 dividido por 53 é igual ao I, que é a corrente elétrica. Então, no final, a gente vai ter que o I é, na verdade, 9 dividido por 53. Então, vamos ver na calculadora quanto que dá isso, ó. 9 dividido por 53. O resultado deu 0,1698 amperes, tá? Eu vou deixar esses 4 dígitos aqui, passar aqui para a lousa, né? 0,1698. Mas a gente já viu que lá no simulador ele mostra, na verdade, 2 casas decimais. Então, quer dizer que lá no simulador ele vai mostrar somente as 2 primeiras, que vai ser o 0,17. Por que 7? Porque, ó, quando a gente vai aproximar os números, o 8 faz com que o 9 vire 10, e aí ele vira, o 1 vira 7 também, o 6 vira 7 também, tá? Então, na verdade, vai virar 1,17 amperes. Então, vamos dar uma olhadinha para a gente conferir se essa resposta realmente está certa. Então, olha só, aqui a gente vai colocar, então, o nosso amperímetro e vamos determinar a nossa corrente, que é 0,17 amperes, tá? Então, mostra que a lei de Ohm, ela realmente funciona, né? Porque a gente está conseguindo determinar aqui a corrente através da tensão e da resistência, ou a gente conseguiu determinar a resistência através da tensão e da corrente, tá? E agora a gente vai fazer algumas outras modificações aqui no nosso circuito, certo? Vamos guardar aqui o nosso amperímetro. E agora, ó, a gente mudou a resistência aqui da nossa lâmpada. Então, a gente viu que quanto maior for a resistência, ó, dela, mais devagar vai ficando esses elétrons. E quanto menor for a resistência, mais rápido ficam os nossos elétrons, tá? E também muda o brilho, né? A gente vê aqui que tá mudando a intensidade de brilho da nossa lâmpada, porque se ela resiste mais à passagem, então quer dizer que tem menos elétrons passando, então ela brilha menos. Se ela resiste menos à passagem, tem mais elétrons passando, a corrente é maior, então ela brilha mais. Outra coisa que pode influenciar no brilho, tá, da nossa lâmpada e também na corrente elétrica é a tensão da nossa bateria. Se a gente clicar nela, a gente vai ver que a gente consegue também mudar o valor da tensão. Então, o que acontece? Ó, se a gente aumentar o valor da nossa tensão, quando a gente aumenta a diferença de potencial, a gente aumenta a luminosidade aqui da nossa lâmpada, pelo fato da gente ter aumentado a corrente elétrica. Então, uma maior diferença de potencial faz com que os elétrons, a intensidade, né, deles fique maior, fazendo com que passe mais elétrons pela lâmpada, fazendo com que ela tenha mais luminosidade. E quanto mais a gente aumentar, maior vai ser isso, tá? Só que existe um certo limite, tá? Nessa lâmpada aqui, ó, se a gente aumentar até o máximo ali, a gente vê que nada acontece, tá? E se eu diminuir a resistência da minha lâmpada? Diminuir bastante a resistência dela, ó. 17, 15, 12. Vou começar a diminuir mais devagar, ó.
Então vai ficando muito rápido, intensidade e pegou fogo. O que aconteceu aqui, tá? Na verdade, a gente estava com uma resistência muito baixa, uma tensão muito alta, então 120 volts, com uma resistência muito baixa de 7,7 ohms. Isso fez com que a corrente ficasse muito grande, tá? E uma corrente elétrica muito grande, ó, vou medir aqui qual que era a corrente no nosso fio. 15,58 amperes. Lembra que a gente falou sobre segurança de eletricidade? Que 6 miliamperes já pode fazer com que uma pessoa fique grudada num fio? É claro que aqui a gente está falando sobre tensão DC, tá? Mas 15,58 amperes é uma corrente alta. E essa corrente aqui, ela fez com que a gente entrasse em curto-circuito, tá? O que acontece? A nossa bateria, ela teve muita corrente ali, muitos elétrons passando por ela também, né? Saindo e voltando. Isso fez com que a gente estragasse, né? Queimasse o nosso circuito, tá? Só que normalmente quando a gente realiza esse processo, o nosso dispositivo aqui, ele também para de funcionar. Na verdade, ele entra ele quebra, né? Ele queima. Então a nossa lâmpada ela deveria ter rompido. Aqui a gente está trabalhando com o ideal, por isso que ela não rompeu. Vamos dar uma olhadinha se a gente mudasse essa lâmpada para uma lâmpada real, então. Ó, vamos então segurar aqui na lâmpada, ó, para a gente deletar os componentes. É só a gente clicar neles e apertar no lixinho, tá? Então, deletamos essa lâmpada dali. Eu vou vir aqui na nossa bateria e vou diminuir um pouco a tensão. Vou deixar ela um pouco mais baixa. Deixar ela em uns 40 volts, ó, 38 volts tá bom. E agora a gente vai vir aqui no avançado e vamos adicionar lâmpadas reais. Ó, ele adicionou uma lâmpada real aqui, tá? Vou pegar essa nossa lâmpada real, vou virar aqui ao contrário e a gente vai ver o que acontece. Opa! Nesse caso aqui, ó. Nesse caso, a lâmpada está recebendo a corrente elétrica, está passando por ela e ela acendeu, certo? Agora, se a gente clica na lâmpada, ó, ela não deixa a gente variar aqui a resistência, tá? Aí vou voltar aqui para nossa bateria e vamos aumentar essa tensão. Aumenta. Ó. Chegando no máximo de tensão ali, em 120 volts, ela ainda tem uma resistência suficiente para aguentar. As lâmpadas reais nossas, elas vão no 127, né, que é a tensão comum de casas no Brasil, é aproximadamente 127 volts, 110, 127 volts, ou então até nos 220, né, que existem lâmpadas feitas para o 220. Então, ela aguenta essa nossa tensão porque ela tem uma resistência maior, tá? Ela resiste mais à passagem da corrente elétrica. Bem, vamos então agora deletar essa lâmpada aqui. Vou diminuir novamente a tensão aqui da nossa bateria, vamos deixar ela baixinha. E vamos agora trabalhar com outros materiais aqui no nosso circuito, tá? Então, agora a gente vai estar brincando aqui com outros materiais. Então, vou separar mais aqui e a gente vai dar uma olhada nos materiais que a gente tem. Vamos subir lá em cima. Então, a gente já fez, né, a bateria com a lâmpada, resistor a gente vai deixar para as próximas, ali já tem um interruptor, então a gente vê como que o interruptor funciona. Então, o interruptor da nossa casa, que a gente liga e desliga, na verdade o que ele faz é abrir o circuito e fechar o circuito, por isso que ele liga e desliga a lâmpada, tá? Descendo mais um pouco, a gente tem o fusível, que a gente vai ver já já, outro tipo de bateria, lâmpada, resistor. Descer mais um pouco, ó, vamos começar pelo dinheiro de papel. Então, vou colocar aqui o dinheiro de papel de um lado e do outro do nosso circuito. Deixa eu soltar ele aqui, para deixar ele arrumadinho. Então, aqui está o nosso dinheiro de papel, ó. Com a tensão que a gente colocou aqui de 19 volts, a gente vê que não tá passando ali corrente elétrica, né? Aumentar aqui a tensão, ó, e aparentemente não tem nada passando. Vamos medir com um amperímetro, ó. Então, eu coloquei a nossa diferença de potencial elétrico, né, a tensão na nossa bateria ali, na pilha, de 110 volts. E aí, a gente vai medir aqui a corrente elétrica, ó, 0 ampere. O que isso significa? Significa que o dinheiro de papel, o papel no caso, né, ele é um material que é isolante
O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem uma resistividade muito alta, tá? E aí, a resistividade elétrica dele sendo muito alta, faz com que não permita a passagem de corrente elétrica. Então, nada passa. Então, se você quiser ligar um circuito utilizando um dinheiro no meio, um papel no meio, não vai funcionar, tá? Vamos agora pegar outro material. Então, vou deletar aqui o dinheiro e vamos pegar um clips, tá? Só que o clips, ó, eu vou colocar de um lado, aí eu vou clicar aqui, vou diminuir a tensão, vou deixar ela bem baixinha, tá? Vamos deixar em 3 volts e eu vou ligar ali do outro lado. Já queimou. Não importa, 3 volts é muita coisa quando a gente tem um material que ele é condutor, que é o caso do clips, tá? Um clips, ele é feito de metal, e o metal, a maior parte dos metais, né, em sua natureza, eles vão ser condutores elétricos, tá? E bons condutores elétricos. Então, isso quer dizer que ele vai conduzir muito a eletricidade, é como se a gente estivesse simplesmente fechando um curto-circuito ali, ligando um lado da bateria diretamente no outro lado. E isso faz com que a gente queime, tá? O nosso gerador. Então, vamos deletar o nosso clips. Vamos agora colocar a moeda. O que vocês acham que vai acontecer com a moeda? Enquanto eu vou colocando aqui, vai pensando. Então, eu vou colocar a moeda de um lado, a nossa tensão tá baixinha e agora a gente vai ligar. Vou abrir aqui o circuito, ó, pra gente poder ligar primeiro e depois a gente vai fechar. E aí, o que será que vai acontecer com a moeda? Ó, vou fechar aqui, mesma coisa, tá? A moeda é feita de metal e o metal é um ótimo condutor, então a moeda fechou um curto aqui, tá? Vou abrir aqui o nosso circuito e vamos deletar a moeda. E a borracha? Bem, a borracha não preciso nem dizer, né? A borracha é o material mais indicado como material isolante elétrico. Então, quer dizer que na hora que a gente fechar aqui, ó, nada acontece, tá? Então, a gente pode colocar aqui, não tem corrente passando, mesmo que a gente aumente muito essa diferença de potencial elétrico, né, a tensão, nada acontece, 120 volts e nada aconteceu, tá? Isso porque a borracha é um ótimo isolante. Então, quando a gente trabalha com eletricidade, a gente normalmente vai trabalhar com luvas de borracha, tá? Isso quando a gente trabalha com eletricidade em corrente alternada e valores de tensão mais altos, e correntes mais altas, né? Quando a gente trabalha com circuito, a gente não usa a luva de borracha pelo fato dela acabar atrapalhando na hora da gente mexer no circuito também, tá? Mas a gente toma cuidado em relação a isso. Então, quando a gente mede em circuitos de tensões mais altas e correntes e que vão acabar tendo correntes mais altas, a gente utiliza luvas de borracha e também utiliza sapatos de borracha para evitar que a gente tenha ali, feche um curto com o nosso corpo, né, e acabe tomando um choque, tá? Então, agora, vamos deletar a nossa borracha e vamos para o nosso próximo material. O nosso próximo material aqui, ó, é uma mão, tá? Uma mão humana. Vou abrir o nosso circuito e eu vou ligar a mão de um lado e do outro. A nossa tensão aqui, ó, tá baixinha, tá 13 volts. Vamos fechar aqui, ó. Nada aconteceu, tá? Vou medir a corrente elétrica aqui, ó. Nada está acontecendo. Vou então agora aumentar a nossa tensão elétrica, ó. Ela tá mostrando uma corrente aqui de 0,01 amperes, ó. Mas ele tá mostrando que não tem, tá? Aí, um detalhe importante, tá? Não necessariamente a gente não vai ter uma corrente passando na gente. Pode ser que a gente tenha, sim, uma corrente elétrica, a depender da tensão que a gente está aplicando aqui, tá? Uma tensão de 120 volts já é uma tensão alta o suficiente para a gente ter alguma corrente elétrica passando aqui, apesar da resistividade do nosso corpo ser alta quando a gente tá seco, né? Mas sempre vai ter um valorzinho ali de corrente passando sim, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O próximo que a gente vai ver vai ser um cãozinho, ó. Nada de maltratar e nada de fazer testes com um cachorro na casa de vocês. Esse daqui é só um teste de simulação, ó. Vou colocar um cão aqui de um lado e do outro do nosso circuito e vamos ver o que acontece quando a gente fecha o circuito, ó. A gente está numa tensão baixa, nada está acontecendo com o nosso cão. Vamos aumentar um pouco a tensão, ó. 60 volts. Não façam isso em casa, viu? Nada de machucar o cão de vocês. E o cão até latiu, até assustou aqui.
Então, agora, ó, ele soltou o circuito, porque a gente não pode machucar animal nenhum, tá? Então, ele abriu o circuito e mostrou que com 100 volts, a gente já tá aplicando uma tensão que é alta demais para um animal pequeno, tá? Então, se for um animal menor, né, então isso também vale para pessoas menores, certo? Lembra que a resistência elétrica, ela está ligada à resistividade, né, ao comprimento e à área da seção transversal. Então, se a gente tem pessoas que são pequenas, pode acabar sendo a resistência um pouquinho menor. Então, isso acontece também com o cão, tá? Então, agora vamos deletar o nosso cão e vamos colocar um lápis aqui, ó. O lápis aí é uma informação bem interessante. Deixa eu abrir o circuito e diminuir aqui a tensão. O lápis, o que vocês acham que vai acontecer, né? O lápis, na verdade, é um resultado bem interessante, porque o lápis, ele é um condutor, tá? Muita gente não sabe disso, mas na verdade não é o lápis em si que é condutor elétrico, é o grafite. Grafite é um ótimo condutor elétrico, tá? Então, por isso que mostra aqui o lápis apontado dos dois lados. A madeira não, madeira é isolante. O grafite, ele é um ótimo condutor elétrico. Então, quando a gente aplica aqui, ó, a gente consegue determinar, ver que existe uma corrente passando. E a gente aumentando a tensão, a gente vai ver que a corrente, ela também aumenta, tá? Então, agora a gente vai fazer um teste, ó. Vamos colocar 30 volts e vamos medir a corrente elétrica aqui e vamos ver quanto que tem de resistência a esse nosso lápis. Então, ó, vou colocar aqui para poder medir a corrente elétrica. E tá dando 1,2 ampere. Então, vamos dar uma olhadinha como que fica a medida dessa resistência elétrica, que é a determinação dessa resistência elétrica. Então, olha só, a gente tem aqui o nosso circuito, né, onde a gente analisou e viu que a gente tinha uma bateria, né, que eram de 30 volts, então a tensão aqui nesse circuito é de 30 volts, com uma corrente que a gente mediu aqui com um amperímetro, passando pelo nosso lápis de 1,2 ampere. Então, a gente quer saber qual que é a resistência desse nosso lápis, tá? A fórmula que a gente vai utilizar é a fórmula V é igual a R vezes I, que é a nossa primeira lei de Ohm. Então, o V é a tensão, que é 30, o R é o que a gente quer determinar, e o I é a nossa corrente, que é 1,2 amperes, tá? Aqui tá aparecendo um 1, mas é um A. Então, 1,2. Para poder determinar o R, então, a gente precisa deixar ele sozinho. Então, esse 1,2 a gente vai ter que passar lá para o outro lado, certo? Ele está multiplicando. Quando ele passa para o outro lado, a operação dele inverte. Então, a inversão da multiplicação é a divisão. Então, a gente vai ficar com 30 dividido por 1,2 é igual ao R. E aí, o nosso R vai ser igual, então, a 30 dividido por 1,2. Vamos fazer as contas. Então, ó, 30 dividido por 1,2. Deu 25 ohms, tá? Então, a resistência do nosso lápis, aqui, na verdade, do grafite, é de 25 ohms. Voltando aqui para o circuito, ó, a gente pode comprovar isso, tá? Dessa vez, não adianta a gente clicar em cima do lápis, porque aqui só vai mostrar para a gente deletar ele. Porque como ele é um material, é um lápis, ele não mostra qual que é a resistência. A gente não consegue alterar a resistência dele, tá? Porque seria um material que a gente não pode alterar a resistência. Então, a gente vai ter que clicar aqui na opção de valores, tá? E aí, nos valores, a gente consegue ver, ó, que ele tem uma resistência de 25 ohms, que foi o que a gente determinou lá fazendo a continha, tá? Então, tá certinho aqui a nossa conta utilizando a lei de Ohm. Agora, a gente vai voltar para o nosso circuito, então eu vou deletar aqui a parte de valores, né? A gente não quer mais ver. Vou guardar aqui o meu amperímetro, vou deletar o meu lápis, tá? Vou voltar a minha bateria aqui para os 10 volts. Certo? Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai mostrar a utilização de um fusível. Provavelmente vocês já ouviram falar de fusível ou já viram até um fusível e muitas vezes a gente não sabe para que ele serve, tá? Então a gente vai ver agora para que o fusível ele serve. Então, ó, eu vou pegar um fusível aqui. Eu vou deletar essa parte do fio porque eu vou colocar o fusível diretamente aqui. Vou diminuir ainda mais essa tensão, tá? Deixar ela mais baixinha mesmo,
4 volts. E vou colocar aqui a nossa lâmpada, certo? Essa lâmpada aqui, a de cima. Essa lâmpada aqui, tá? Que a gente estava utilizando. A gente viu que a lâmpada, ela não mostra que a lâmpada queima, mas ela queima, certo? A lâmpada, ela vai queimar. Então, ó, vamos colocar agora, ligar tudo. E o nosso circuito está funcionando, certo? A gente abrir a chave, ó, abre o interruptor, para de funcionar, fecha o interruptor, volta a funcionar. Vou aqui nessa lâmpada e eu vou diminuir um pouquinho mais a resistência dela, tá? Vou deixar em 8 ohms. Só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Então, agora a gente tem aqui o nosso circuito, nosso circuitinho, então ele tem a nossa bateria, né? Um interruptor que a gente pode abrir e fechar. A nossa bateria, ela tá com 4 volts. O interruptor aqui, então, abrindo e fechando. A nossa lâmpada é uma lâmpada de 8 ohms. E o nosso fusível, que fusível, tá? Ele, na verdade, é um dispositivo onde a gente pode alterar a corrente máxima que ele aguenta. Porque ele, na verdade, um fusível, ele é um dispositivo de segurança do nosso circuito. Então, eu vou diminuir um pouquinho aqui a corrente máxima que ele aguenta, tá? Só pra gente poder ver certinho o que vai acontecer. Vou deixar em 3 amperes. Vou pegar aqui o nosso amperímetro, ó. E vou colocar ele aqui para medir qual que é a corrente que está passando, ó, meio ampere. Então, pelo fato da gente ter, ó, uma tensão de 4 volts e uma resistência de 8 ohms, a gente tem 4 dividido por 8, que dá meio ampere de corrente, tá? E vamos ficar analisando aqui a corrente enquanto a gente faz as alterações. Então, a gente vai agora aumentar a nossa diferença de potencial elétrico, a tensão no nosso circuito. Então, vou aumentar, ó, vamos até 10 volts. 10 volts, ó. Deu 1,25 amperes, tá? Então, continua funcionando bem bonitinho o nosso circuito. Então, a corrente continua passando, né? No caso, os elétrons, eles estão saindo aqui do lado negativo, indo em direção ao lado positivo, passando pela lâmpada e acendendo ela. E passando também pelo nosso fusível, tá? Aí, agora eu vou aumentar um pouquinho mais essa nossa tensão. Ó, 16 volts eu cheguei, 2 amperes. Normal, nada acontece. Então, os nossos elétrons continuam saindo do lado negativo, indo para o lado positivo, passando pelo fusível e passando pela lâmpada e acendendo ela, tá? Agora eu vou aumentar um pouquinho mais. Ó, 2,37 amperes, 20 volts deu 2,5 amperes, 21, 22 volts e vou começar a aumentar devagar. Ó, a gente chegou nos 3 amperes. O que aconteceu quando chegou nos 3 amperes? O fusível queimou, tá? O fusível, ele na verdade é um fiozinho muito, muito fininho, certo? Que pelo fato dele ser muito fino, o que acontece é que quando a corrente está passando por ele, pelo fato dele ser muito fininho, existe o efeito Joule. O efeito Joule é o aquecimento, tá? O efeito Joule é quando a gente tem a corrente elétrica passando ali nos nossos condutores, e o fato da corrente ser muito alta, tá passando muitos elétrons por ali, os elétrons começam a se chocar, tanto com o material em si, né, dentro do material ali, com o outro mesmo. Então, quanto mais fininho for o material, mais vai acontecer esse efeito Joule aí, que é desses elétrons se chocarem. E aí acontece essa questão de aquecer, certo? E o aquecimento disso é que faz com que o fusível ele rompa. E ele é feito justamente para romper. Por quê? Porque ele é um dispositivo de proteção. Se por acaso a gente está num circuito ali, onde a gente aplica aí por alguma questão de alguma instabilidade da rede ou por qualquer motivo, a corrente elétrica aumenta demais, ele vai lá e ele queima, né, propositalmente, para poder isolar o circuito. Porque quando ele abre, o fato dele queimar faz com que ele abra o circuito, e abrir o circuito protege os nossos componentes. Então vejam que o fato de abrir esse circuito protegeu os componentes de queimar. Então, se existe algum componente que não pode ter nesse caso aqui a gente tinha editado esse fusível para aguentar no máximo 3 amperes, né? Vou fechar ele aqui de novo, ó. Ele estoura. Então, a gente tinha feito um fusível para aguentar no máximo 3 amperes. Vou colocar aqui 3,1. Então, ele pode aguentar no máximo 3,1 amperes. Se passar de 3,1, ele rompe. Então, a gente vai utilizar sempre um fusível com um valor de corrente, né, que seria o valor de corrente máximo que os nossos componentes podem aguentar. Então, a gente encontra fusíveis, por exemplo, naquelas réguas, né, de ligar
régua de tomadas, né? Então ela normalmente tem um fusívelzinho e quando ela para de funcionar é porque esse fusível ele queimou. Antigamente tinha até mesmo nas caixas elétricas das casas, então casas muito antigas pode ser que ainda tenha, o que não é certo porque hoje em dia a gente utiliza disjuntores, que ele funciona mais ou menos da mesma forma, só que ele tem uma vantagem da gente poder armar o disjuntor de novo, né? O fusível ele queimou, a gente joga fora e substitui. O disjuntor ele vai desarmar e a gente vai lá e vai armar ele de novo. Então se a casa de vocês tiver por acaso desarmando demais o disjuntor, provavelmente é porque algum componente ali, algum dos dispositivos elétricos que vocês utilizam pode estar puxando muita corrente. E aí, quando acontece isso, o disjuntor ele desarma para proteger. Isso normalmente acontece com chuveiro elétrico, tá? Que chuveiro elétrico é o rei de puxar corrente elétrica muito alta. Então, um chuveiro, ele para poder aquecer a água, ele se utiliza justamente do efeito Joule que a gente falou, né? Então, o chuveiro elétrico, para ele poder aquecer a água, o que ele faz? Ele é uma resistência ali dentro, então é um fio enrolado, e ele só é enrolado para poder diminuir o tamanho dele, tá? Então, é um fiozinho que é enrolado, e quando você aplica a diferença de potencial elétrico, vai ter uma corrente passando, e essa corrente faz com que tenha o efeito Joule ali e aqueça esse fio. E a água que vai passar por ele acaba contrabalanceando, porque ao mesmo tempo que o fio aquece a água resfria o fio para ele não queimar. Então, quando o chuveiro queima, provavelmente é porque você aqueceu demais a água a ponto do fio não resistir a esse calor, né? E a água não ser suficiente para poder resfriar ele, porque a água normalmente está passando muito pouquinha, né? Quando naqueles dias frios que a gente abre o chuveiro só um pouquinho. E o chuveiro elétrico, pelo fato dele fazer esse processo de aquecimento, ele normalmente puxa muita corrente. Então, todos os componentes da nossa casa, todos os dispositivos elétricos que aquecem alguma coisa, então um forno elétrico, um secador de cabelo, o próprio chuveiro elétrico, eles acabam normalmente puxando bastante corrente elétrica, tá? Então, eles são os reis de desarmarem os disjuntores de casa. E o fusível, ele serve exatamente para isso, só que ele é um dispositivo que ele não consegue se regenerar. A gente joga ele fora e troca, tá? Bem, agora que a gente já viu o fusível, então o funcionamento do fusível, para que ele serve, agora a gente vai tirar o fusível daqui do nosso circuito. Então, vamos deletar aqui o fusível. Vamos ligar com fio normal. Então, ó, a gente tem uma tensão de 20, vou diminuir aqui para ficar exatamente 24 volts, uma resistência de 8 ohms. Isso dá pra gente uma corrente elétrica, ó, de 3 amperes, tá? Então, 24 volts, 8 ohms, aqui, deu pra gente uma corrente de 3 amperes, tá? Só que esse daqui seria um circuito perfeito, ideal. Na realidade, o nosso fio, ele pode ter uma certa resistividade, tá? E aí a gente vai aumentar um pouquinho aqui a resistividade, não muita coisa, ó, só um pouco a resistividade do nosso fio, pra gente ver o que acontece, ó. Agora, se a gente for analisar a corrente elétrica que está passando por aqui, ó, diminuiu, agora tá com 2,5 amperes. Porque o fio, ele não é 100% condutor. Não existe nenhum material que seja 100% condutor, tá? Sem nenhuma resistividade. Todo e qualquer material, até mesmo o fio de cobre, ele vai ser um pouco resistente à passagem de corrente. Quanto mais comprido for, quanto mais fio você tiver, mais resistência ele vai ter, tá? Então, também tem que tomar cuidado com isso. Lembra da regra lá da resistência elétrica. Então, mesmo o fio de cobre, o material cobre, ele tem uma certa resistividade. Se você aumentar muito o tamanho desse fio e diminuir muito a espessura dele, ele vai ser mais resistente ainda, porque ele já tem uma resistividade, você está aumentando demais o tamanho dele, e você está diminuindo demais a espessura, ele pode também ser mais resistente, tá? E aqui foi isso que aconteceu. O nosso fio de cobre, ele tem uma certa resistência e por isso que a corrente elétrica, ela acaba não sendo tão alta, né? Não sendo exatamente 100%, porque o próprio fio, de certa forma, consome um pouco de corrente, tá? Vamos analisar agora, ó, com o voltímetro. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, para vocês verem a tensão que está caindo na lâmpada. Ó, na nossa lâmpada tá caindo uma tensão de 20,02 volts, tá? Só que a nossa bateria são de 24 volts. Por que isso? Porque o próprio fio tá consumindo um pouco daquela tensão elétrica ali. Então, tá caindo um pouco de tensão em cima do fio, certo?
E também, se a gente tirar aqui, ó, agora, vamos dar uma olhadinha agora, mudando a resistência da bateria, que também é outra coisa que a gente, idealmente, fala que a bateria não tem resistência nenhuma, mas tem, tá? Toda fonte de tensão, ela tem uma certa resistência interna que a gente fala. Então, se ela tiver uma resistência interna, a gente já muda ainda mais a nossa corrente, ó, diminuiu para 2,27 amperes, e agora a nossa tensão elétrica caiu ainda mais sobre a lâmpada, então 18,13 volts, tá? E a tensão na nossa fonte, né, na nossa bateria ali, ó, 21,73, só que a gente tinha ajustado ela para ser uma bateria de 24 volts, certo? Então, o que que acontece, ó? Vou separar aqui o nosso circuito. Abrir o nosso circuito, meço a tensão, 24 volts. Quando eu fecho o circuito, pela resistência interna da nossa bateria, ela tem uma queda de tensão aqui, tá? Então, quando ela tá solta no circuito, a gente mede os 24 volts. Quando a gente liga ela no circuito, ela não tem mais 24 volts, certo? Ela tem 21,73 e a nossa lâmpada também não recebe esses 21,73, ó. A nossa lâmpada vai receber 18,18, porque além de tudo tem a resistência do fio também, tá? E a corrente no final, ao invés de ser 3 amperes, vai ser 2,27. Então a gente nunca pode esquecer disso. Sempre existe no real mesmo algumas perdas, tá? Por causa de resistências. Sempre são as resistências que causam perdas ali em relação à corrente elétrica e à tensão elétrica, certo? Existe mais uma coisa importante que a gente precisa ver aqui, tá? Vou tirar aqui o nosso amperímetro, o nosso voltímetro, vou desconectar o nosso circuito aqui e a gente vai mudar um pouquinho esse circuito e a gente vai fazer o seguinte, ó, vou deixar aqui essa parte igual, tá? E eu vou adicionar uma segunda parte no circuito aqui para baixo, certo? Porque muitas vezes o nosso circuito, ele vai ter várias coisas, ele não vai ser só um circuito assim em série, com uma simples lâmpada, né, ou resistência e uma bateria. Ele vai ter várias outras coisas aqui também. Então, a gente vai simular um desses circuitos aqui, que a gente chama isso de circuito em paralelo, tá? Por que em paralelo? Porque ele é um circuito, ó, em que um dos nossos componentes aqui resistivos, né, que seria a nossa lâmpada, tá em paralelo com o outro aqui embaixo. O que que seria o paralelo, né? Ele está ligado, ó, o terminal aqui, o terminal, vamos colocar nomes, né? O terminal esquerdo dessa lâmpada de cima está ligado ao terminal esquerdo da lâmpada de baixo e o direito está ligado ao direito, certo? Então, isso seria um circuito em paralelo, tá? Se a gente fechar esse circuito aqui, olha só o que acontece. A gente está ligando as duas lâmpadas, certo? Vou colocar mais um interruptor aqui, ao invés de deixar um fio direto, porque a gente vai ver se for o circuito só uma parte ou se for inteiro. Deixa eu colocar um fiozinho aqui para ficar direitinho. Não ficar um circuito muito torto. Pronto, então, ó, agora a gente tem aqui coloquei o interruptor só para que a gente possa ter separação do circuito. Então, se eu fechar aqui o circuito, ó, ele tá só essa lâmpada sendo alimentada. A nossa tensão aqui, ó, eu vou mudar ela para uma tensão de 10 volts. Difícil manter aqui no 10 volts. A nossa lâmpada, ela tá com uma resistência de 8 ohms. Essa daqui de baixo tá de 10, eu vou diminuir para 8 também, tá? Bem, aqui então, se a gente tem uma tensão de 10 e uma resistência de 8, na hora que a gente vai medir a corrente elétrica, ó, deixa eu diminuir aqui, vamos trabalhar com o circuito ideal, tá? Então, se a gente tem aqui, ó, a gente vai ter uma corrente de 1,25. Então, tensão de 10 e resistência de 8, tá? E isso no ideal. Aqui embaixo, a nossa corrente ainda está em 0. Mas se a gente fechar isso daqui, ó, a gente vai ter também corrente passando por lá. Que corrente que é, ó? Essa corrente aqui de cima, 1,25, e a corrente de baixo, 1,25, certo? Então, o que aconteceu, na verdade, aqui?
A corrente elétrica, na verdade, ela está se dividindo. Olha só, se a gente analisar a corrente aqui na nossa lâmpada, ela é 2,5. E aí, quando ela chegou nesse local, ó, uma parte dos elétrons está vindo para essa lâmpada de cá e outra parte dos elétrons está vindo para essa outra lâmpada. Então, a gente tem uma divisão aqui na corrente elétrica. Ó. Essa parte recebe 1,25 e essa parte recebe 1,25. Todo esse local que eu analisar vai estar em 1,25, ó. Toda essa parte aqui, até chegar nesse pedacinho aqui que a gente chama de nó. Aqui, daqui está vindo 1,25, daqui está vindo 1,25. Quando chega nesse nó, eles se juntam e formam os 2,5 de novo, tá? Então, aqui da nossa pilha, né, tá saindo 2,5. Quando chega no nó, se divide 1,25 para um lado, que vai vir até aqui no nó, e 1,25 para aqui para baixo, que vai passar por essa lâmpada e vai subir aqui até o nó. Quando chegar aqui, elas se somam em 2,5 e voltam lá para a bateria, tá? A corrente elétrica, né, ela não se dissipa, assim, em teoria, ela não vai se dissipar, ela não vai se perder. Então, tudo que você tá saindo de um lado deve entrar do outro lado ali da sua pilha. Tá? Então, isso daqui a gente chama de divisor de corrente. Então, a corrente elétrica, ela se divide quando a gente tem um circuito aqui que está em paralelo, tá? Mas vamos analisar agora a tensão elétrica. Então, vou pegar aqui o meu voltímetro e eu vou medir a tensão na nossa pilha, 10 volts, tá? Agora, eu vou medir a tensão aqui na nossa lâmpada. 10 volts. E vou medir a tensão nesta outra lâmpada. 10 volts também. Então, a tensão, quando está num circuito em paralelo, não se divide, tá? Quem se divide é a corrente elétrica num circuito em paralelo. Tensão não se divide. A mesma tensão que a gente vai encontrar nessa parte do circuito vai ser a mesma que vai estar nessa parte e a mesma que vai estar aqui embaixo, certo? Agora, eu vou mudar um pouquinho esse circuito. Eu vou deletar essa parte daqui e eu vou colocar, deixa eu abrir aqui essa parte, ó, eu vou colocar uma lâmpada grudada na outra, uma do ladinho da outra. Então, olha só. O que a gente fez agora? Agora, ao invés de estar uma lâmpada em paralelo com a outra, a gente chama esse tipo de ligação em série, porque elas estão em série. Ó, o lado esquerdo da lâmpada, tá ligado na nossa bateria. O lado direito tá ligado no lado esquerdo da lâmpada 2. Tá? E o lado direito da lâmpada 2 está ligado de novo na bateria ali. Então, elas estão em série. O que acontece quando essas lâmpadas estão em série? Olha só. Vamos analisar primeiro a corrente elétrica. A corrente elétrica que sai daqui da nossa pilha é 0,62 amperes. E ela vai passar por aqui, é a mesma 0,62 amperes que vai passar pela primeira lâmpada. E é os mesmos 0,62 amperes que está passando pela segunda lâmpada. A corrente elétrica, ela não se divide quando a gente está num circuito em série, tá? E quem se divide, então? Quem se divide é a tensão. Então, ó, na hora que a gente analisa a tensão aqui em cima da nossa bateria, ela tem 10 volts, certo? Só que se a gente analisar em cima aqui dessa lâmpada, tem só 5. Por que tem só 5? Porque os outros 5 estão caindo em cima dessa outra lâmpada, tá? Isso quer dizer que a gente teve uma divisão da tensão no circuito em série. Então, circuito em paralelo, quem se divide é a corrente elétrica e o circuito em série, quem se divide é a tensão. Então, se a gente for analisar aquele circuito para o que está agora, a gente vê que eles estão mais fracos, né? As lâmpadas estão mais fracas. Por quê? Porque só está recaindo aqui 5 volts em uma, 5 volts na outra, e por isso a corrente acaba sendo também menor, 0,62 amperes.
tá? Porque é como se a gente estivesse somando essas duas resistências aqui. Quando a gente tiver elas duas em paralelo, a gente vai ver depois, né, que a gente não vai ter uma soma direta dessas resistências. E aí, no final, a corrente acaba sendo bem mais alta e a corrente, ela vai se dividir entre as duas, né? Apesar de se dividir entre as duas, ela vai acabar passando mais corrente por elas, pelo fato de cada uma estar sob a ação dos 10 volts também, tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada por vocês terem acompanhado. Acessem o site, utilizem o nosso simulador, porque é muito legal estar trabalhando com ele, entendendo um pouquinho mais sobre os conceitos, né, de eletricidade. Tá certo? Obrigada por terem acompanhado e até a próxima aula.